Salve, muito boa noite. Uma semana que era para ser esvaziada politicamente, um feriado, mas não funcionou bem o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados fez votações, não tão importantes, mas votações consideradas necessárias, e o Senado Federal votou, inclusive, a regulamentação do Uber, a regulamentação que os taxistas queriam, mudou e voltou para a Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer está de volta no Palácio do Planalto e já até recebe aliados. Uma semana, portanto, politicamente muito cheia, e encerra agora com esta fala do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que o crime organizado está dominando o Rio de Janeiro e nas esferas ali importantes do Estado. Denise esteve aqui no último programa, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que nos alertou aqui, né, sobre esta infiltração ali do crime organizado na política. É verdade, mas nesse caso do Rio de Janeiro, é bom a gente prestar atenção, porque no clima que está chegando, ou o presidente Michel Temer demite o ministro Torquato Jardim, ou ele vai para a intervenção. Ele não quer fazer nenhuma coisa nem outra, né, Zé Maria? Ele vai tentar enrolar isso aí com a barriga. Vamos ver como é que isso vai terminar depois do feriado. Mas a ideia do presidente é esperar essa crise decantar para ver se ela esfria e ele não precisa tomar aí nenhuma solução radical. Assustou o Palácio do Planalto e principalmente as lideranças do Rio de Janeiro, essa fala do ministro Torquato Jardim. Outro assunto sobre a base governista no Congresso Nacional, turbulências, mas não é uma resistência, né, Denise? Não, não tem resistência nenhuma por enquanto. Vamos ver, eles vão tentar fazer uma pauta conjunta aí, inclusive nosso entrevistado aqui, né, o deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, que já está em seu terceiro mandato de deputado federal, é quem vai dominar aí e pilotar esse assunto. Ele vai ajudar, ele tem ajudado muito nos bastidores para definir essa pauta conjunta entre executivo e legislativo. Muito boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a você, Denise, boa noite ao João Maria, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida no programa Frente a Frente. É um grande prazer participar aqui nesta noite de quarta-feira, pré-feriado, que, como o Zé Maria falou, seria uma semana esvaziada, mas esvaziada não houve nada. Não houve nada. É claro que nós estamos aqui aguardando o retorno do presidente Michel Temer, após a sua segunda votação do recebimento ou não da denúncia, após uma internação médica dele no dia da votação. Então, o presidente volta a conduzir o país oficialmente na próxima sexta-feira. Hoje eu tive com o ministro em Baçaí, que me disse que o presidente já está de volta à sua rotina administrativa como presidente e tem sim que traçar os próximos passos do nosso país. Não há tempo a perder, não. A prioridade agora do presidente Michel Temer, deputado, naturalmente conversar de novo com os líderes governistas. Pelo que o senhor tem conversado lá, há uma rebelião na base governista ou é só alguns ali do Centrão que querem mais espaço? Não, eu diria que essa reação ela se concentra no Centrão, que reivindica mais espaços dentro da estrutura governamental, buscando, inclusive, uma permuta de espaços conquistados hoje por alguns partidos que não se demonstraram tão fiéis ao presidente ou que não corresponderam em número de votos nas votações que aconteceram recentemente em favor do presidente. Mas eu acho que os partidos, na sua maioria, eles estão à disposição do Brasil. Estão vendo que o Brasil tem obtido índices econômicos favoráveis, que o presidente fez aí uma composição, principalmente da equipe econômica, dos melhores quadros disponíveis no nosso país e que esses índices já estão repercutindo favoravelmente, seja na redução do número de desempregados, na produção industrial, na redução da inflação, no aumento do PIB, já tendo aí perspectivas de um crescimento real do país já no início do primeiro trimestre de 2018. Já dá para sentir ali, né? Já. Na minha opinião, Zé Maria, o presidente Michel Temer ele tem que ser avaliado em dois cenários. Um cenário jurídico,
em que não cabe ali, ou cabe, de certo modo, ao Congresso ir tão a fundo. Mas no outro, e aí, o meu sentimento pessoal, o presidente tem acertado. Tem acertado na forma... o cenário econômico. O cenário econômico, as reformas que tantos presidentes não tiveram coragem de se debruçar. Inclusive o presidente Lula, que em um certo momento tinha 75%, 76% de aprovação e tinha uma gordura. Era o momento. Era o momento de nós nos submetermos a algumas reformas que, em alguns casos, elas são indigestas. Mas o presidente Michel Temer não, ele começou e eu diria que ele não tem perdido nenhuma votação. Se nós analisarmos, ele não tem perdido votações no plenário, ele tem conseguido aprovar a terceirização, o teto de gastos, a liberação do Fundo de Garantia para os funcionários, a reforma trabalhista, e eu diria que ele estava... denúncias, né? Não é, duas denúncias que... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem já presidiu aquela casa, para quem conhece as engrenagens políticas, para quem tem assessores que saíram de dentro do plenário, que conhecem os deputados por nome, que têm apostado numa política econômica correta, numa linha de condução do país que tem repercutido favoravelmente, e essa eu acho que é a aposta do presidente para 2018. Então nós temos tido aí um presidente que tem tido coragem de que outros não tiveram. Agora, essa coisa, o fato de ele ter tido tantas vitórias não desgastou, principalmente essa da denúncia, ele veio perdendo substância, né? A Folha de São Paulo, se não me engano, publicou um quadro onde mostrava que a votação no teto, na reforma trabalhista e nas duas últimas denúncias. E mostrou que o presidente vem perdendo, desde do teto para cá, esse apoio vem caindo, especialmente no PSDB, no Democratas, ali no seu partido foi muito pouco essa perda de votos. Mas, se continuar desse jeito, vai ser difícil chegar à reforma da Previdência. O senhor vê algum espaço ainda para votar esse assunto? Ou nós teremos que ficar na reforma tributária e nessas medidas fiscais para poder encerrar essa legislatura e ponto, partir para a eleição? Você tem razão, Denise. Eu diria que o presidente Michel Temer, ele teve que gastar certa parte da sua munição para sobreviver a essas duas denúncias. O Brasil vinha num ritmo até aquela divulgação, se eu não me engano, numa quarta-feira, de uma gravação 17 de maio, onde teria, que não foi o que aconteceu, diálogos entre o presidente e o empresário Joesley, no qual o presidente pedia ou autorizava a compra do silêncio do ex-presidente Eduardo Cunha. Aquilo criou um cenário péssimo no plenário. Depois nós entendemos que a gravação não era exatamente isso, mas... Você acha que aquele tem que manter isso? Não era... O tem que manter isso a gente pode botar em várias conotações. Inclusive, eu estou mantendo uma boa relação. Pelo que eu pude depurar da gravação, eu escutei a gravação, o diálogo vem num sentido onde o empresário Joel disse, olha, eu estou mantendo uma boa relação com o Eduardo Cunha. E o presidente responde, mantenha isso. A minha opinião, aquilo ali foi uma delação encomendada. O presidente foi vítima de um empresário que, para salvar sua própria pele, foi ao Palácio do Jaburu, na madrugada, claro, eu não vou entrar aqui no mérito, deveria estar agendado, não deveria, para puxar um diálogo para fazer com que o presidente caísse numa armadilha com uma finalidade, sim, de buscar uma sucessão na Procuradoria-Geral da República. O meu ponto de vista é que o que aconteceu foi isso. Se fora do diálogo existe alguma coisa... Mas dá mesmo essa impressão. A impressão foi de que houve ali uma coisa até, de certa forma, ensaiada com alguém da Procuradoria-Geral da República e tal, mas o presidente também teve ali a sua culpa, né, de recebê-lo numa noite,
aquela conversa não era própria de um presidente da República. Quer dizer, houve também erros do próprio presidente Michel Temer. Claro, não seria o cenário mais recomendável um presidente da República receber um empresário em sua residência às 11 horas da noite, fora da agenda. Isso deveria ter sido feito no Palácio do Planalto, sem dúvida. Mas o fato é que se criou um cenário que eu acho que vai se tornar muito prejudicial ao país. Já está sendo prejudicial ao país, porque, como eu vinha dizendo a Denise, o presidente possuía uma base para votar a reforma uma da gordura, Previdência, né? uma munição, ali, vamos aditivar de alguma forma. Ele tinha ali um trabalho sendo feito em cima das bancadas, monitorando os votos da reforma trabalhista para levar para a reforma da Previdência um texto mais completo do deputado Arthur Maia. No momento em que o presidente foi gravado, ele foi submetido a 2 denúncias. O ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu por 2 oportunidades a autorização do Congresso para poder processar o presidente. E nisso ele teve que se articular com o Congresso e grande parte daquele trabalho que ele vinha fazendo em torno da aprovação da reforma da Previdência, consequentemente de uma reforma tributária, eu acho que ficou ao longo do caminho. Isso parou o país, né? Isso parou o país. O setor produtivo aguarda um gesto do Congresso Nacional, consequentemente do Palácio do Planalto, para dar uma demonstração de que as contas públicas elas têm uma perspectiva de equilíbrio, de que um país que hoje se encontra com uma previsão de 159 bilhões de reais de déficit pode voltar a ter um equilíbrio ou ao longo dos anos ele pode reequilibrar as contas públicas. Então, o mercado, assim como o setor produtivo, eles estão aguardando essa demonstração. E essa demonstração foi sendo dada ao longo dos meses, até que parou, de certo modo, porque nós não estamos... Nós não acabamos o ano, nem o mandato do presidente Michel Temer. Pelo menos uma coisa nós temos, uma certeza ou uma segurança um pouco maior que o presidente irá cumprir o seu mandato, coisa que até então não existia. Então, cabe ao presidente, assim como aos seus ministros, se reunirem, e essa reunião vai haver no próximo domingo, como é já um costume do presidente. Ele normalmente marca com seus ministros às 5 horas da tarde. Isso eu digo porque eu estive hoje com o ministro Embaçaí, tratando de assuntos Brasil, e perguntei a ele como seria o day after, né? Como será o dia seguinte da segunda votação, onde o presidente, até o final do seu mandato, estará liberado de um processo, ou de um afastamento do seu cargo. Uma retomada. Então, eu acho que agora tem que ser construída uma pauta de Brasil, em que todos os líderes tenham que participar, avaliando até que ponto nós podemos ir, para não ter uma derrota e enterrar. Eu acho que por enterrar, eu digo os projetos e as reformas. Nós temos, dentro da reforma da Previdência, que é a próxima, vamos dizer, um próximo projeto de grande volume, matérias bastante complexas, mas se pode tentar aprovar o início de talvez a idade mínima, algum ponto da reforma da Previdência, aguardando o cenário de 2018 para ver que presidente irá conduzir este país em 2019. E o ministro Embaçaí fala dessa retomada, de uma pauta e tal? Não, essa pauta terá que ser construída entre os líderes. Essa pauta na terça-feira, às 15 horas, o presidente Rodrigo Maia convocou uma reunião de líderes, né? Mas aquela ideia do Congresso levar uma pauta própria, um poder até paralelo, você acha que vinga ali no Congresso Nacional? Essa força de Rodrigo Maia? Não, eu acho que tem que haver uma decisão conjunta dos poderes, do Executivo e do Legislativo. Tem que haver uma harmonia. A pauta da próxima semana ela não está publicada, mas a princípio seria uma pauta da segurança pública, onde o presidente Michel Temer o presidente Rodrigo Maia estava construindo essa pauta com os deputados da Frente de Segurança Pública. Mas a pauta não foi publicada, mas a intenção do presidente é uma semana cheia, ela vai de segunda a sexta, excepcionalmente. Normalmente nós temos sessões deliberativas às terças, quartas e quintas, mas teremos
talvez pela primeira vez ao longo dos meus 3 mandatos, de segunda a sexta, sessões deliberativas no plenário da Câmara. Até porque na próxima semana tem um feriado, na outra tem pauta cheia e depois tem mais uma semana de feriado, né? Uma semana. Que ele prometeu até dar umas férias para os parlamentares. Mas nós vamos agora, deputado, para o nosso primeiro intervalo e convidamos você a participar do nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas para o Twitter, @DeniRotenburg, ou para o Twitter de @José_M_Trindade, e também para o nosso WhatsApp, que é 17 99647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. Aguardamos a sua participação e voltamos em 2 minutos.